Boa tarde, Silvio. Bom, Eduardo, Tudo bem? legal, Então nós vamos começar aqui essa série de podcasts aqui da Martins e Reis, né? legal. E vamos falar um pouquinho sobre o tema aí que você é especialista de BTS, né? Que é o Build to Suite, né? do Switch, Em né? comparação, né? Porque às vezes o empresário tem assim o pensamento de que não, eu tenho que ter o meu imóvel no meu negócio, né? É uma propriedade, ele acha que é muito vantajoso ele ter aquele imóvel em relação, né, para o seu próprio negócio, né? E a gente vê hoje em dia que mais e mais esse BTS está se expandindo, Está né? se Eu expandindo queria que você esse pensamento. explicasse Sim, para nós assim, legal. qual que é a vantagem do BTS em relação ao empresário colocar ali um investimento gigante ali para construir o seu próprio prédio ali, né? Sim. É interessante, muito interessante a pergunta, né? O que que acontece? Vamos entender só um pouquinho o BTS, né? O BTS, qual é a diferença dele do aluguel normal, né? O aluguel normal você vai lá, pega um imóvel que está lá, digamos assim, e você aluga ele, né? O BTS, o Build to Suite, se faz uma construção específica para você. Então, por exemplo, eu preciso de um galpão logístico. A pessoa que vai construir para alugar para mim, ela vai construir o pé direito que eu preciso. Então, um pé direito de 12 metros ela vai fazer um piso, Capacidade eu do preciso de um piso de piso. 12 toneladas, ela vai fazer. Eu preciso de 10 docas, ele vai fazer tantos metros quadrados e tal. E dentro do BTS pode entrar também as instalações. Geralmente entram. Então, opa, vamos imaginar que eu dentro desse galpão logístico, eu tenho uma parte de carga seca. Vamos dizer que não precisa de refrigeração, mas eu tenho uma parte de carga congelada ou resfriada, que eu preciso de uma câmara fria ou de uma câmara de congelamento. Então, pode ser previsto dentro do projeto e o construtor e o financiador faz do jeito que eu preciso, com a minha especificação, para alugar para mim. Então, essa é a primeira parte, né? Mas por que que isso financeiramente é mais interessante? Isso é muito importante, né? E realmente esse pensamento que você colocou, ele é verdadeiro, né? Quando eu era criança, meu pai já dizia para mim, né, você precisa ter a sua própria casa, né? E meio que na empresa a gente incorporou isso, né? Eu preciso ter minha própria loja, eu preciso ter minha própria fábrica, meu próprio galpão logístico. Às vezes, quando eu estou alugando provisoriamente, eu não vejo a hora de construir, né? Bom, mas vamos lá, vamos para a questão econômica mesmo e vamos dizer assim, pro efeito no resultado. No fim, é o que importa, né? Então, primeira coisa, quando vamos imaginar que você tem duas opções. Uma opção onde você vai pegar dinheiro e investir, certo? Então, eu vou pegar dinheiro, vou construir, por exemplo, um depósito que eu estou precisando. Quais são as desvantagens que você tem em relação ao BTS? Primeiro, se você tiver um dinheiro sobrando, uma reserva, você vai gastar essa reserva, né? Na hora que precisar de uma reserva, você não vai ter. Numa crise, numa oportunidade de negócio, você não vai ter reserva. Segundo, se você não tiver reserva, você vai para onde? Você vai para um banco, vai pegar um financiamento, e esse financiamento você vai ficar com endividamento. Sua liquidez no teu balanço vai diminuir, certo? Teu risco como empresa aumenta. Então, esses são aspectos, assim, vamos dizer, de fotografia. Mas vamos para o aspecto do resultado. Se você olhar o aspecto do resultado, o que que acontece? No resultado, você vai ter, quando você constrói o teu próprio galpão, que ele é teu, você vai ter lá uma depreciação. Certo. Vai ter algum aspecto de crédito de imposto, tal, você vai ter uma depreciação daquilo lá, tal. E aí você vai ter um resultado. No BTS, você vai ter um aluguel, não vai ter a depreciação, e você vai ter também um resultado. Às vezes, ou quase que geralmente no BTS, o resultado é um pouquinho menor, né? Então, você vai ter, digamos, lá no final da tua conta de resultado, um resultado no imóvel próprio, e no BTS um resultado um pouquinho menor. Mas a conta que todo mundo hoje tem feito e que é realmente a conta que faz toda a diferença é do retorno sobre o investimento. Então imagina você, opa, eu tenho lá um lucro, por exemplo, de 10 milhões, sem BTS. E com BTS eu tenho 9 milhões de lucro, né? Quando eu pego esses 10 milhões e comparo com o meu investimento com BTS, porque geralmente quando você vai fazer uma fábrica, qual é que é o maior investimento? No imobilizado, Organizada. né? Não é nas máquinas, no equipamento, no capital de giro, no imobilizado. Se tu tirar esse imobilizado, teu investimento diminui muito. Então, teu retorno sobre o investimento, quando você investe no galpão, é muito mais baixo. Quando você não investe, que ele é alugado, ele é muito mais alto. Sim. E na prática acontece o quê? Imagine que você tem uma rede de loja, por exemplo, de home center.
Você vai gastar um determinado capital para construir uma loja. Você vai construir a loja, equipar toda essa loja e botar capital de giro nela. Estoque, etc. Tal. Botou lá. Se você fizer um BTS e tirar esse investimento no imobilizado, talvez com o mesmo volume de investimento numa loja, quando você compraria a loja, ou construiria a loja, você consegue construir 3. Sim. Então, o retorno sobre investimento, ele se multiplica muitas vezes por 3 e às vezes até por 5. Primeiro que o investimento é menor e segundo que o volume de faturamento Muito e maior. de negócio é muito maior. Tá? Essa, resumidamente, é a grande diferença. Ok? Ok. Tá bom. Ok.